também, assim o pessoal do Face também consegue participar. Então, hoje é o Dia Internacional do Voluntariado, então eu quero começar essa live dando parabéns a todos os voluntários que atuam em qualquer área, em qualquer atividade, que doam seu tempo em prol do próximo ou em prol de uma causa. Nossa, deu um chute aí na transmissão, a impressão minha. Então, eu dou os parabéns a todas as pessoas que já fizeram ações voluntárias, que uma vez que a gente faz uma atividade voluntária, a gente nunca mais deixa de ser, porque é aquela sementinha que brota dentro de nós e que vai, aos poucos, gerando frutos para mais e mais pessoas. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar de um tema super especial, que é a arte de contar histórias em ambientes de vulnerabilidade. É exatamente isso que o Instituto História Viva faz. É isso que ele promove, essa contação de histórias nesses ambientes onde as pessoas estão ali numa situação de vulnerabilidade. É um dos momentos de maior fragilidade humana, que é aquele momento em que a pessoa está diante de um processo de adoecimento, e é um grande desafio, né, para quem está ali naquele momento vivenciando aquela situação, ficar naquele ambiente muitas vezes monótono, sem muita cor, fazendo um tratamento necessário, né? É um erro nós entendermos que aquele lugar a criança não deveria estar, as pessoas não deveriam estar ali. Pelo contrário, é exatamente onde eles precisam estar para serem atendidos, tratados. Acontece que quando a pessoa está num processo de adoecimento, a vulnerabilidade dela fica maior. As probabilidades dela contrair outras doenças oportunistas também ficam grandes. Não porque o ambiente não seja protegido, mas porque o sistema inteiro está em tratamento. Ela está em um processo de recuperação necessário. Oi, Lê! Veio me prestigiar, amor! Então, quando nós estamos num momento de vulnerabilidade, num momento de adoecimento, só quem acompanhou um parente no hospital ou já esteve internado sabe o quanto aquele ambiente é um ambiente de dor, um ambiente desafiador, porque a pessoa que está ali participando, que está naquele momento vivendo aquela experiência, ela não tem muito controle, muito pelo contrário. Ela muitas vezes fica totalmente apartada da sua identidade, dos seus controles, e isso traz um nível de vulnerabilidade grande. Deixa eu mudar um pouco a posição do celular, porque senão eu não vejo os comentários que aparecem aqui no nosso YouTube. Boa noite, Laudir, boa noite. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Hoje é aquela tão esperada live que muita gente queria assistir, que é da arte de contar histórias em ambientes de vulnerabilidade. Então nós vamos trabalhar dentro do que nós já conhecemos no Instituto História Viva, que é o que nós fazemos de uma maneira costumeira já há 15 anos. E nós viemos ao longo desses 15 anos aprimorando mais ainda essa técnica desses ambientes, como é que a gente pode atender melhor esse público, como é que a gente pode trazer um maior conforto para aquela pessoa que está no estado de vulnerabilidade e aquele ambiente inteiro receber essa dose de conforto também. Então eu vou começar contando uma historinha. Linda, Leide, obrigada. Eu vou começar contando a história. Muito obrigada, Leide. Você também é. Eu vou começar contando a história de como aconteceu isso, né? Por que nós nos sensibilizamos para poder atender esse público? Por que escolhemos contar histórias para esse público? Eu sempre amei histórias, né? Desde pequena eu vi histórias da minha mãe e eu sempre fui apaixonada por histórias. Acontece que em um determinado momento da minha vida eu resolvi fazer instrumentação cirúrgica, porque eu sempre amei aqueles trabalhos que aconteciam na área da saúde. Eu sempre gostei muito desse ambiente
para poder contribuir de alguma forma. Eu queria ter feito até medicina e acabei não fazendo. Então, de alguma maneira, eu queria intervir nesse ambiente, trazendo também a possibilidade de incentivar a leitura. Então, quando eu fiz a instrumentação cirúrgica e percebi isso, eu falei, bom, uma forma que eu tenho é levar, talvez, né, uma atividade tipo Doutores da Alegria, e fui pesquisar, eu vi que era um desafio maior, porque eu descobri que eles não eram voluntários, eram todos profissionais, e eu queria muito levar pessoas, a comunidade mesmo, né, cidadãos comuns, a se engajarem e contribuírem com os próprios cidadãos que estavam internados. Eu queria distanciar um pouco esse lado do profissionalismo. É claro que seria muito mais fácil para o Instituto se a gente mantivesse contadores profissionais atendendo. Para nós seria mais fácil, porque a gestão de voluntários é desafiadora. Hoje é o Dia Internacional dos Voluntários e nós nos desafiamos constantemente para trabalhar com a gestão dessas pessoas. Então, com toda certeza, foi um recorte que eu fiz da minha vida para poder atender a um público em específico no ambiente hospitalar, levando, através das histórias, o conforto e também o incentivo à leitura, integrando aquelas duas bases daquele pilar que eu sempre achei que eram de maior vulnerabilidade, as pessoas que estão ali precisando de um atendimento e as pessoas que necessitam cada vez mais ser incentivadas pela leitura, transformando aquele ambiente de dor e sofrimento. E assim nós começamos as nossas atividades nos hospitais. E eu trago aqui agora uma reflexão para vocês, né? Quais são os impactos que uma atividade de contação de histórias pode produzir na vida de um ser humano, né? Na vida das pessoas atendidas? O principal, né? O primeiro para mim é o incentivo à leitura. E nós temos esses impactos registrados dentro das instituições atendidas de crianças que se sentem, né, acolhidas, que acabam despertando aquela vontade de ler a partir do contato com o contador de histórias. Então, um dos motivos que levam a gente a atuar nesse projeto, nessa área, é o incentivo à leitura. E o incentivo à leitura, ele já é reconhecido, né? Já existem 7 razões comprovadas pela ciência de que o livro transforma. Uma das razões é o despertar da inteligência, né? A Universidade de Edimburgo, na Escócia, trouxe uma pesquisa científica de que a pessoa que está ali no processo de leitura potencializa a sua habilidade de criar conexões neurais e raciocínios intelectuais por estar diante, né, de um universo de possibilidades que o livro proporciona. Então ela encontra mais rotas neurais, encontra mais viabilidade de raciocínio, porque ela está estimulando o cérebro dela constantemente com a utilização do livro. Um outro motivo também, o segundo motivo que traz, né, o incentivo à leitura como uma fonte muito forte, nossa, é justamente o potencial de estender, aumentar o vocabulário. Se nós lermos 15 páginas por dia, nós potencializamos exponencialmente a quantidade de palavras que o nosso cérebro vai utilizar no momento que ele for compor uma conversa, um diálogo. Então existe o aumento do vocabulário. Aumenta também a esperança média de vida. Já existe pesquisa na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde a gente tem um potencial de esperança média de vida. As pessoas acabam encontrando mais alternativas para poder sobreviver, para poder exercitar na sua vida o seu papel, e promove a empatia também, a leitura. Imagina, você lê um livro, faz você aprender a compreender e ter compaixão pela dor do outro. E reduz o estresse também. Então, os níveis de estresse, inclusive nas alas que a gente atende nos hospitais, a gente sabe, já tivemos comprovação, já tivemos várias informações vindas desses mesmos ambientes que teve uma redução do estresse. Lembra que eu contei a respeito do hospital lá de Ilhéus, onde a gente entrou na ala de crianças, tinha 20 crianças no sábado e na quarta-feira tinha meia dúzia de crianças.
Então, houve uma viabilidade maior da cura das crianças, no processo de cura dela pela redução do estresse. E também previne doenças. Imagina, né? Você fala, nossa, Roseli, mas contar histórias, ler um livro, previne doenças? Claro que sim. Primeiro porque a pessoa acaba, no processo de contar histórias, ela acaba relaxando um pouco naquelas preocupações, naquela ansiedade com as questões ligadas à vida, ao dia a dia, ao cotidiano. Ela passa a ter uma visão mais positiva da vida. Imagina, só pelo processo da pessoa ler um livro, faz com que ela encontre rotas alternativas e soluções criativas para tudo, e com isso ela previne doenças, porque ela vai se informar melhor, ela vai ter noção do que pode ser evitado na vida dela, do que vai potencializar o desenvolvimento de doenças. Então ela começa a ter uma lucidez maior. Muitas pessoas que têm dificuldade de leitura conseguem errar até dosagens de medicamentos. Imagina, eu acho um risco muito grande, né? A pessoa sai de um hospital com uma receita em mãos e vai lá comprar seu remédio e se virar. Se ela fosse um bom leitor, provavelmente ela teria potencializada a noção, né, do como seguir aquela regra daquele medicamento, do que não pode errar, do que tem que ser obedecido, porque isso desenvolve também o intelecto. Eu lembro, nossa, eu nunca me esqueço, que eu trabalhava numa empresa e tinha um senhorzinho que ele saía para comprar os remédios dele, da esposa dele, e vinha com um saquinho da farmácia quase todo dia, ele vinha comprar os remédios. E um dia ele veio para mim e falou assim, lê aqui nessa bula o remédio que eu comprei para minha mulher. E eu fui lá ler e era um remédio, na verdade, que era para ela, para funcionar o intestino dela. E ela tinha que ter comprado um remédio que era para prevenir infecção de urina ou para curar a infecção de urina. Não tinha nada a ver o remédio que ele tinha comprado para ela. Mas é porque ele entendeu, ele pegou lá a bula e copiou errado e levou para a farmácia que vendeu o remédio e ele trouxe para perguntar. Se eu não tivesse lido a receita, ela estaria tomando um remédio totalmente errado, e o que seria até prejudicial para uma pessoa idosa. Então, existe muito, né, a respeito disso, então a gente não vai se aprofundar, mas existem muitas indicações de que as pessoas que leem acabam tendo uma oportunidade maior de despertar sua inteligência e prevenir as doenças. E melhora também a escrita, a leitura melhora a oratória, as pessoas que leem mais, elas têm uma oportunidade maior. E nós temos como terceiro fator algo fundamental. As histórias alimentam o imaginário. O nosso imaginário produz as nossas criações. O nosso imaginário produz as possibilidades dos caminhos, das rotas que nós temos que percorrer. Então, uma pessoa que tem um imaginário enriquecido encontra alternativas e soluções criativas para os problemas da sua vida, para tudo que acontece ao redor. Imagina que incrível, né? Você poder saber que a partir daquele momento existem possibilidades que você pode se envolver, se engajar a partir do momento que você tem o imaginário enriquecido. Hoje, a inteligência mais procurada dentro das empresas é essa habilidade, essa capacidade de se adaptar às novas condições, de encontrar soluções criativas, e isso é o imaginário enriquecido. E só enriquecemos o imaginário se nós colocarmos no nosso imaginário alternativas e opções. Então, uma vez que nós estamos ali trabalhando com a história, num ambiente de vulnerabilidade, como os hospitais, lares, casas de idosos, de crianças, nós estamos promovendo a potencialização das ações imaginativas, a partir da leitura, a partir do processo que a pessoa recebe na contação de história e acaba, por conseguinte, se tornando um leitor. As histórias também distraem, descarregam tensões, elas alimentam, né? Elas trabalham em prol da autoestima. Mas como assim, Roseli, a história vai trabalhar a autoestima de alguém? Ela vai promover o acesso à melhoria da autoestima, uma vez que a pessoa começa a encontrar soluções, ela começa a ter uma qualidade de vida melhor, ela começa a se engajar mais, ela começa a se envolver mais nas várias atividades, ela começa a perceber que existem circunstâncias além das áreas restritas da vida dela que ela enxerga como problemáticas.
Então, quando você começa a expandir sua mente num processo de leitura, as rotas criativas e as possibilidades fazem com que você adquire uma melhoria na sua autoestima também, por consequência disso, dessa leitura. E também nós temos até a possibilidade das histórias trazerem soluções automáticas que nós nem refletimos muito, porque ela está agindo no nosso inconsciente. Nós somos os resultados das histórias que ouvimos. Lembra que eu falei? Por isso que eu não assisto televisão, não assisto notícia, na minha casa não entra desgraceira, porque eu não admito essa possibilidade de alimentar meu inconsciente com notícias previamente programadas para gerar atenção, gerar compulsões. Por que as pessoas precisam receber notícias ruins? Porque se elas recebem notícias ruins, elas se tornam ansiosas, compulsivas e consomem de uma maneira inconsequente. Então, como o objetivo é promover os patrocinadores que vendem produtos e serviços, as pessoas se tornam compulsivas e acabam adquirindo os produtos e serviços. A televisão está errada? Claro que não. Quem está no controle é você. Existe até um objeto, né, que todo mundo hoje tem. Hoje, na época, na época do disquinho de vinil, que eu contei para vocês, não existia controle remoto. A gente tinha que levantar. Agora eu quero fazer uma enquete de novo no grupo, igual eu fiz ontem. Quem conheceu aqueles televisores a válvula? Você espiava lá no vãozinho, você via aquele monte de torrezinhas miniatura lá dentro, aquelas válvulas. Eu achava fascinante aquilo, né? Eu ficava tentando abrir aquela televisão por todo jeito, mas eu nem ousava fazer isso. Senão eu deslocava a antena que ficava ali presa com um bombril para poder pegar o canal. E aí a gente, para trocar de canal, tinha que levantar e ir até lá e virar aquele botão da televisão que mudava o canal. Eu quero saber quem é que conheceu essa televisão aqui nesse grupo. Eu duvido que alguém tenha conhecido uma televisão a válvula que não tinha controle. Vocês também devem ser da geração que nasceu com controle remoto. E o que acontece com o controle remoto? O próprio nome já diz. Controle. Você tem o controle nas suas mãos. Então você assiste os besteróis e deixa aquilo imputar na sua vida ideias de ansiedades, porque você quer. Então é o poder da escolha. Você tem o poder de mudar essa situação. E eu escolhi não ouvir histórias para que meu imaginário não fique povoado disso, para que meu inconsciente não projete ações e atitudes correlatas com aquilo. Mesmo que você tenha uma grande habilidade de senso crítico, de triar o que você considera como verdade, você vai ter uma certa dificuldade em lidar com isso, porque o seu inconsciente está captando tudo o que acontece no ambiente. É isso aí. Eu também acho, Eliane, eu chamo a TV de caixa preta. Quando os voluntários vão entrar no hospital para contar histórias, eu sempre incentivo isso nos treinamentos. A televisão está ligada. A pior coisa que existe dentro de um quarto é televisão ligada. Ainda passando novela e passando notícias ruins, as pessoas ficam robotizadas ali naquela máquina, ali, né, congeladas, olhando para aquilo e recebendo aquelas informações. Aí quando a gente entra para contar histórias, aquela televisão ligada faz barulho, atrapalha, interfere. Então eu já ensino até uma técnica para os voluntários. Aprendam, gente, isso supimpa, super funciona. Você já vai com o dedinho apontando para a televisão e faz assim: posso desligar a televisão? E já vai lá. Gente, é inegável. O ser humano vai dizer assim, sim. Porque você já fez esse movimento, né? Isso é psicologia. Você faz, posso desligar a televisão? E já vai lá e desliga. E esquece de ligar de novo. A hora que você for sair, não é falta de educação. Você pode deixar desligado. Porque dificilmente alguém vai pedir para você ligar de novo ou vai ligar a televisão quando você sair. É ou não é? Se tiver contador de histórias aqui, fale para mim. Que não é porque eu sou contador de histórias que eu estou mentindo. É verdade. Você chega lá, desliga aquela televisão, conta a sua história. Quando você sai, a história fica reverberando naquele ambiente. Ela fica adentrando as entranhas, as portas, janelas, gavetas, soro, ar que a pessoa respira. A história está ali, povoando aquele ambiente. Dificilmente a televisão vai ocupar um espaço de uma história. A partir do momento em que você ofereceu de uma maneira carinhosa e amorosa a sua história. Inclusive, o desafio um dia que nós tivemos
de entrar num quarto no hospital cheio de homens assistindo futebol. Aí nós chegamos lá na porta, a Suzy falou, é bem assim, é isso aí, Suzy. É bem assim. Nós chegamos lá na porta e eu adoro um desafio, né, gente? Não adianta. Chegou pra mim e falar, duvido, aí eu vou lá e faço. Aí nós chegamos lá na porta, as meninas, quero ver quem vai lá entrar, contar história, oferecer história pros homens assistindo futebol. Eu falei, eu vou. Eu falei, vocês me socorram, né? Se eles jogarem com madre e sair correndo atrás de mim lá, eu vou sair correndo difícil porque eles estavam na cama. Mas de repente vocês me xingarem, aí o pessoal ficou dando risada e eu entrei e eu ofereci história. E adivinha, deu certo. Na hora uns respiraram, mas eu fiz a mesma técnica. Olá, boa noite, eu vim aqui contar uma história pra vocês, posso desligar? E fui indo assim. Acho que, olha, dos 5, 1 ou 2 fez uma cara de vou pegar minha comadre. Mas, de alguma maneira, aquela nossa, né, intenção de alegrar aquele ambiente... Olha, depois que desligou aquela televisão, foi uma diversão só. Porque a gente contou histórias para dar risada, de Luiz Fernando Veríssimo, e aquele momento ali foi muito agradável para todo mundo. E nós não lembramos de ligar de novo. Eu só não voltei para trás para saber se eles ligaram. De repente, aqueles dois ali, né, que fizeram aquela carinha, já a hora que a gente saiu, vai, liga de volta, eu quero ver o resultado do jogo. Enfim, a gente conseguiu vencer até o futebol, então... Passa, né, da sua história, a sua intenção de transformar aquele ambiente e contribua com uma pessoa a menos voltada para essa fixação de assistir televisão e tal. Tá tudo bem, tá todo mundo assistindo, dá um sinalzinho de vida. Eu tô fazendo as 3 transmissões no Facebook, no Instagram e no YouTube, por isso que eu fico olhando a cara para um lado, olhando para o outro, mas eu estou aqui, né, com todo mundo juntinho. E parece que aqui o pessoal do YouTube parou de falar comigo, então eu vou continuar tocando a live acreditando que está tudo bem. Lá tá marcando o cronômetro, 24 minutos de live. Então vamos continuar, né, a nossa atividade falando para vocês assim, né, sobre a importância de contar histórias nesses ambientes de vulnerabilidade. Ela se reveste de uma magnitude muito grande. Porque as pessoas que estão ali de uma maneira monótona recebem aquele contador de história com muita alegria. Por isso que eu vim assim paramentada, coloquei a tiarinha, porque uma das regras que nós colocamos dentro do Instituto é use muito colorido, muito. Quebre com aquela monotonia. Porque a nossa ideia, a hora que chegar num quarto com um sorriso no rosto, que já ilumina todo o ambiente, e todo paramentado, que a gente cause um choque de realidade. Aquela pessoa olha com a gente, já entra em contato com uma nova realidade. Ela veio e fala, puxa vida, que mundo é esse? Como assim? Quem é essa pessoa que está aí no quarto? E eles já se surpreendem. Eu lembro que um dia eu fui fazer uma contação especial para Verônica, uma super amiga minha do Unidos pela Vida, que é uma ONG maravilhosa também, encantadora, vocês precisam conhecer, apoiar. E um dia ela foi para o hospital e eu fui visitar ela e contar a história. Como nós não tínhamos parceria com aquele hospital, porque nós temos um contrato de parceria, não é só colocar o jaleco que entra em qualquer hospital, tem regras, tem horários para cumprir. E esse hospital parceiro recebeu a gente, me recebeu na verdade, eu fui sozinha, não fui com um grupo, porque a Verônica estava ali, eu fui como visita dela. Então eu entrei pela porta no horário de visita e tal, e fui visitá-la. Quando eu estava lá contando história para ela, veio uma mulher do outro quarto vizinho na nossa porta e me chamou. Ela falou assim, você pode ir lá no meu quarto? Né? Aí eu falei para ela assim, não, eu não tenho, a gente não tem parceria com esse hospital, eu não posso circular aqui dentro das alas do hospital. Aí ela falou assim, não, mas não precisa nem entrar, chega lá na porta pro meu marido te ver. Porque ele está doente e quando ele vê esse visual colorido, pode ser que ele se anime mais. E eu queria mostrar você para ele, esse colorido todo. E eu fui até a porta ali para dar, né, boa tarde pro homem e tal. E eu percebi uma mudança no semblante dele. Porque, de fato, choca, né? Quebra aquele paradigma, aquela rotina. Então, é por isso que a gente usa muito colorido para poder ir lá. E por que o jaleco verde? O jaleco verde, ele não tem um propósito, né? Assim... Com relação à cor, foi algo meio intuitivo que a gente escolheu o verde. O verde é a cor da cura, mas não foi por isso que nós escolhemos o jaleco verde. Mas a gente usa ele para padronizar.
Digamos que uma ou outra pessoa não consiga estar presente ali, vai ter alguém representando ela com jaleco verde. Então, os contadores de histórias têm até apelidos em algumas instituições. Alguns chamam a gente dos verdinhos, outros chamam dos anjos verdes, aí no lar de idosos chamam a gente dos histórias vivas, e cada um faz a referência ao nosso jaleco, porque é justamente isso que nós queremos, nos diluir no grupo, que todo mundo seja tratado da mesma maneira. Então, todos os voluntários têm o mesmo respeito em qualquer ambiente, porque não tem ninguém que se sobressai mais que o outro. A gente está sempre com o jaleco verde, padronizado, faltou alguém, existe o equilíbrio de ter alguém com jaleco verde ali. Tanto que, às vezes, a gente chega num quarto, passou no dia anterior um voluntário, e a pessoa olha pra gente e fala, você veio aqui ontem, né? Ah, sim, claro, nós passamos aqui. Então, a gente sempre está, né, diluído no nosso grupo. E para ser esse contador de histórias voluntário? Muitos têm a curiosidade, né? Nossa, Roseli, então eu estou louco para ser voluntário, para contar histórias, trabalhar com storytelling. O que precisa? Qual é a habilidade que a gente precisa ter para poder atuar como voluntário? Uma das mais importantes, que eu até coloco assim como a prioridade de tudo, é a habilidade de saber ouvir. Não é só ouvir, a escuta mecânica, né, com esse ouvido, mas desenvolver um feeling para poder identificar o que você precisa contar naquele momento, qual é a necessidade daquele ambiente, o que está sendo pedido, o que eu posso contribuir com aquele ambiente para transformá-lo. Eu lembro que um dia eu entrei num quarto de hospital, e eu conto sempre experiências para vocês, porque a vivência prática enriquece muito mais. E quando eu conto uma experiência, ela vai para dentro de vocês no formato de história. Então isso é uma das atribuições do storytelling. Pontuar experiências de vida no meio da nossa palestra para poder ilustrar, e fica muito mais marcante. Muitas pessoas me encontram anos depois e falam para mim assim, nossa, eu me lembro daquele dia que você contou aquela situação que você vivenciou, isso me marcou muito. Então, por isso que eu trago as experiências aqui. E um dia, eu entrei num quarto de hospital, na ala de terminais, que são pessoas que estão com uma dificuldade muito grande no tratamento, e aí eles colocam essas pessoas numa ala específica, assim, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida, eles trabalhem muito com o processo, né, aquele processo de cuidados paliativos. Então essa pessoa estava ali nessa ala, era um senhor, no quarto que eu entrei. E aquele dia eu fui sozinha naquela ala. E aí eu bati na porta, e aí eu entrei no quarto, e a esposa dele estava parada em pé, em frente ao leito dele, naquela posição assim, né, que a pessoa está cabisbaixa. Ela tinha uma expressão muito triste. E o senhor que estava deitado na cama, igualmente, tinha uma expressão muito triste. Os dois estavam ali, num momento silencioso, é como se eles já estivessem reverenciando a própria morte. Os dois quietos ali. E a hora que eu entrei naquele quarto, eu vi esse quadro, né? A gente bate o olho, lembra que eu falei ontem, a gente passa o scanner, eu vi esse quadro dessa cena e me deixou muito, assim, motivada a transformá-lo. Para mim era um desafio. Porque a hora que eu olhei aquele quadro, eu falei, eu vou oferecer histórias. Eu acredito que eles não vão aceitar, né? O senhor não vai aceitar. Aí eu sorri, né? Coloquei o sorriso no rosto, o jalequinho colorido, e falei assim, o senhor gostaria de ouvir uma história? Ele olhou para mim e fez assim, ó. O que significa isso? Eu li assim uma frase, um discurso enorme. Principalmente, o que cargas d'água a sua história vai ajudar com o meu processo? Eu estou no estado terminal. Tanto faz você contar a sua história como não contar. Para mim é indiferente. E é esse gesto que quer dizer, né? Quando a pessoa faz assim no leito. Só que ao invés de eu me melindrar, como muitas pessoas fariam, nossa, eu sou aqui voluntária e eu recebo esse ombro, né? O homem dá de ombro para mim, isso é muito ruim. Eu, pelo contrário, eu fiquei mais motivada ainda. Aí eu lembrei de uma história que falava de morte de maneira cômica. Eu falei, eu vou provocar um movimento nesse quarto. Ele está muito estático. Imagina, ele vai reagir. Lembra daquele medo que eu tenho da comadre voadora? Eu fiquei com medo também. Mas eu falei, vou contar.
né? O que eu tenho para perder, já que para ele tanto faz? Aí eu comecei a contar a história. Uma história que fala de um cavalo. É uma história bem bacana. Eu tenho medo de dar spoiler das histórias, porque eu gosto muito de contá-las. E eu vou contar numa oportunidade. Me lembrem, me cobrem da história do cavalo. Eu sei que no final fala de morte de maneira cômica. Só que no final, ao invés dele ficar bravo comigo, de ter tocado nesse assunto, né, em forma de uma crônica que usava, né, uma linguagem mais cômica, ele caiu numa gargalhada, mas ele ria tanto que ele pulava na cama de tanto dar risada. E a mulher dele começou a chorar e rir ao mesmo tempo porque viu o marido dando risada. Porque eles queriam que alguém falasse, por favor, desse termo, né? Que estava todo mundo ali evitando de falar e talvez eles estivessem entalados, mas eles riam tanto, tanto, tanto. E depois nós ficamos batendo papo. Acho que eu fiquei o período inteiro do voluntariado daquela noite, que é uma média de 2 horas que a gente fica, entre o horário que a gente entra na sala de voluntariado e o horário que a gente sai da instituição, considerando o preenchimento de relatório. Então eu acho que eu fiquei 1h15 por aí dentro do quarto, batendo papo, falando sobre livros, falando sobre literatura, falando sobre contação de histórias, explicando o projeto do instituto. A mulher dele era mestre em literatura, conhecia muito, nós falamos sobre vários livros que lemos, eles batiam papo comigo, parecia que eu estava na sala de visita de amigos. E foi muito gratificante ter participado dessa noite, a oportunidade que eles me deram de exercitar o quê? A minha habilidade de ouvir. Porque nessa hora, se você tem uma bagagem de conhecimento de histórias, porque você precisa ter algumas histórias que vão ficando guardadas na sua memória e você vai usando elas conforme você precisa. E quando você se depara com uma situação, dentro da sua cabeça roda, né, gira assim como se fosse realmente um grande scanner também e para na história certa. Porque eu tinha certeza que naquela hora eu intuitivamente seguia aquele caminho daquela história, porque eu prestei atenção em cada detalhe do ambiente. E isso a gente aprende, isso a gente desenvolve. Eu nunca fui assim, não é uma coisa que nasceu em mim como contadora. Já pisei o pé no quarto sabendo disso. Eu estava ali já com uma bagagem de experiência em contação de histórias. Então isso facilita muito. Quando a gente treina a história, a gente tem habilidade para lidar com isso. Oi, Karen. Então nós precisamos desenvolver isso, né? E enfrentar o medo de gente. Ai, Roseli, mas eu não tenho medo de gente. Tem sim. Nós temos medo de gente, sabia? A gente conversa fácil com os bichinhos, animais de estimação, plantas, objetos. Aí quando o assunto é conversar com outro ser humano, com alguém que vai nos metralhar com pensamentos, com intenções, com ideias, com visões, com opiniões a respeito da gente, a gente já começa a ficar apavorado com essa ideia. Então a gente evita contato com pessoas, por mais que a gente tenha contato. E quando nós fazemos uso excessivo de internet, principalmente nessa época, a gente está vivendo um avanço tecnológico cada vez mais exponencial, agora mais do que nunca. Nós estamos com uma habilidade tremenda de fazer declarações de amor, falarmos sobre tudo, até DR tem gente que faz por WhatsApp, pela internet, para evitar fazer pessoalmente, porque tem mais coragem de falar. E nós evitamos o contato com o ser humano e começamos a criar essas muralhas defensivas. E na hora de contar histórias, isso transparece. Mesmo se você contar a história pela internet, pelo celular. Mesmo se você gravar a história. Porque você já vai com medo da pessoa que vai assistir sua história e ter uma opinião a seu respeito. É melhor evitar. Então eu prefiro ficar na minha zona de conforto e evitar contato. Então enfrente isso. Lembra que eu falei ontem sobre mindset, sobre o mindset de crescimento? É uma maneira de você trabalhar em prol do seu mindset de crescimento, é enfrentar o seu medo por pessoas. Joga luz nessa consciência, começa a trabalhar em prol, começa a conversar com as pessoas, começa a cumprimentar os vizinhos, cumprimentar pessoas na rua. Qual é o problema? Se a pessoa não te responder, o problema é dela, não é seu. Mas isso você vai trabalhar. Você pode até avisar a pessoa. Você cumprimenta, fala boa tarde, a pessoa não respondeu, fala, eu só vou te comentar uma coisa. Eu não esperava que a senhora respondesse, mas eu estou exercitando o meu medo de pessoa. Então, por isso que a senhora está sendo
uma pessoa que está trabalhando em prol no meu desenvolvimento do meu medo. Eu tenho certeza que essa pessoa vai acabar até se transformando numa pessoa mais simpática, né? Vai começar a dar mais atenção para os outros, você vai contribuir até com ela isso. Então é muito bom, gente, a gente enfrentar o nosso medo. Um outro fator que é super importante para a gente se transformar num bom contador de histórias é desenvolver algo que agora eu vou tocar num assunto que é um desafio muito grande, muito. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando antes de eu começar isso. Ah, o Laudir tá gostando do assunto. Que bom, Laudir. É muito bacana a gente falar, né? O Laudir é um super contador de histórias. Eu vou compartilhar com vocês uma história que ele contou, que ele mandou hoje lá para o nosso banco de história para as crianças do hospital. E vocês vão ver como é gostoso ouvir histórias do Laudir. Mas eu vou falar sobre um assunto super importante para vocês, que é bom assim para vocês refletirem. Pega um pouco até daquela linha do mindset de ontem. Nós não temos uma visão positiva sobre a vida. A nossa tendência é partir para o pensamento crítico ou negativo sobre as circunstâncias que acontecem na nossa vida. É ou não é? Precisa ter consciência disso, gente. Eu tenho consciência. Quando começa a tocar meu telefone, às vezes eu bato o olho e eu falo, nossa, e dependendo de quem eu identifico ali na chamada, eu já tento adivinhar o que a pessoa quer falar comigo. É muito difícil alguém pegar o telefone e atender de uma maneira desapegada, tudo bem, né? Ainda mais se for família, gente, ainda mais se você morar longe da família. Alguém liga pra você, não adianta, o teu pensamento vai, nossa, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Eu pelo menos sou assim, quando toco o telefone, se é meu pai, da casa do meu pai, eu atendo bem tranquila. Meu pai tá me ligando, tá tudo bem. Quando meus irmãos estão ligando, eu falo, ai gente, nunca ninguém me liga, geralmente manda mensagem, será que aconteceu alguma coisa? A gente vai com o nosso pensamento. E com certeza não houveram situações que me deixaram assim chocada por conta de uma ligação. Mas de fato, a gente acaba trilhando esse caminho da negatividade porque nós, muitas vezes ao longo da nossa vida, perdemos a espontaneidade. A criança não é assim. Muitas vezes, se a gente tiver uma dúvida, como que deveria ser, né, a minha positividade com relação à vida? Veja uma criança. A criança até brigar com o amigo no dia seguinte, em geral, ela já está ali brincando de novo. Às vezes os pais já se tretaram, já ninguém se fala mais, as crianças voltaram a se falar. Então essa visão positiva da vida é algo que a gente exercita a todo instante. Procure substituir um pensamento negativo por 10 positivos. Aos poucos você vai começar a criar uma habilidade de colocar sua mente num foco mais positivo. E por que para ser contador de histórias precisa disso? Porque você vai encontrar situações desafiadoras. Imagina você chegar lá, né, com a sua mente, mas eu tô bem assim eu fico com a mente negativa, ninguém me engana, eu sou prevenido, porque a vida porque é um mar de guerra, porque o mundo é assim, ou não existe gente boa, tá. Então esses paradigmas você carrega para um hospital, aí você chega lá e vê uma pessoa doente. Aí o que vai na hora ocorrer? Mas a minha história não vai servir para nada, imagina, eu não vou nem contar, olha o que vai... Toda essa mensagem subliminar está contida na nossa oferta de história. A hora que a gente vai oferecer uma história, a pessoa já faz a leitura disso. Por mais que a gente ache estranho, é fato. A microexpressão facial, nossa, denuncia qual é o estilo de vida que a gente carrega. O que nós queremos transmitir a partir da nossa palavra. Isso já vem na nossa leitura, no nosso scanner. Fora que energeticamente também. Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito mal junto a pessoas que só pensam e falam em coisas ruins. Energeticamente ela já é uma pessoa carregada. Você chega próximo a essa pessoa, você já sente, né? Aquela vibe daquela pessoa não é uma vibe limpa, né? Translúcida. Ela já traz uma carga de negatividade. Aí você vai falar alguma coisa. Olha, eu fiz um penteado. Nossa, a última vez que eu fui no cabeleireiro, ele fez um palavrão, né? No meu cabelo. Aí você vai falar, olha, eu pintei minhas unhas. Mas essa cor não é legal. Ela vai sempre focar e passar no negativo. Você fala, comprei essa roupa. Mas verde, não tinha outra cor. Essa não é legal. Então, existe essa possibilidade. Se você transforma a sua visão de mundo, e isso é aos poucos, a sementinha não nasce do dia para a noite. Primeiro você joga a luz do sol faz brotar a semente.
Você joga a luz na ideia de ser uma pessoa mais positiva. Aí você vai desenvolver essa habilidade para lidar com esses ambientes de vulnerabilidade. Gente, é muito gratificante. Quando você percebe que você mudou, entrou no ambiente de vulnerabilidade e transformou aquela realidade para melhor, não para pior. Porque tem hora que tem contador de história que entra no quarto, eu não sei se ele está ali para se doar ou para receber. De tão para baixo que ele está, às vezes ele está ali recebendo e precisando e não consegue ser um doador de histórias, para receber com gratificação muito grande aquela sensação da alma lavada. Porque quem se doa com muito amor, com muita positividade, quando sai daquele ambiente, sente a alma lavada. É ou não é? Se tiver contador aí no grupo, pode confirmar se eu estou falando a verdade. A gente sente essa sensação de dever cumprido e alma lavada, justamente porque a gente trabalhou a nossa visão mais positiva da vida, né? A gente reconheceu as nossas habilidades, colocou ela a serviço do outro e trouxe também essa visão. E ontem eu comentei sobre as nossas crenças limitantes. Boa tarde, quem chegou mandou um coraçãozinho, Kel. A gente tem uns nomes assim, eu não, pelo Kel eu não sei quem é, não tô vendo a foto, já enxergo mal, mas eu devolvo o coraçãozinho também, Kel. O Laudir falou, ele concordou realmente, né, que muda muito nessa realidade, com certeza ele escreveu. Então a gente traz uma habilidade maior de transformar se nós também reconhecermos o que? As nossas crenças limitantes. Então o que eu tenho em relação às pessoas doentes? A Raquel! Oi, Raquel! Seja bem-vinda. Então a gente tem muitas crenças limitantes. Uma delas é: ai, as pessoas que estão no hospital são tão coitadinhas, tão doentes, tão pior que eu vou lá para ajudar. Gente, voluntário não vai ajudar. Voluntário contribui com uma transformação. Ajudar tem um peso, né? É como se a pessoa estivesse ali escrevendo um SOS, por favor, me socorre, me ajuda. A gente vai lá para se doar. E muitas vezes quem é ajudado somos nós, não o outro. Então a gente vai lá para somar, para contribuir, para poder doar o nosso tempo em prol de uma pessoa. É diferente, né? A Suzy está comentando que ela escreveu verdade, voltamos para casa com uma paz. E é uma paz muito gratificante, realmente. A gente tem aquela sensação de paz e serenidade interna. Eu sinto isso quando eu vou para casa depois do voluntariado. Então essas crenças limitantes de que o outro é um coitado, diminui ele. Então faz com que a gente não se empodere também no processo de contribuir com a transformação, porque é momentâneo. O outro não é uma pessoa doente, ele está doente. Ele não é um idoso abandonado, ele está abandonado. Mas ele tem toda uma estrutura ali que está dando um suporte para ele. Então a gente tem que reconhecer que aquele ambiente também contribui com a melhoria dele e que nós somos um coadjuvante nesse processo de transformação daquele ambiente. A sua história vai contribuir com aquele ambiente quanto mais você estiver desapegado da ideia de ajudar, de fazer o outro se sentir bem. Você está ali se doando, sem intenção, sem expectativa. Então uma das crenças limitantes nossa é que a criança saia daquela nossa contação pulando na cama, igual aquelas crianças do filme, né, o Pet Adams, O Amor é Contagioso. Primeiro porque seria um perigo para ela pular na cama. Eu lembro que um dia eu vi aqueles videozinhos que se tornam virais, de um grupo que tocava música num quarto de uma criança pelo lado de um vidro, do lado de cá de um vidro, e a criança pulava em cima da cama do outro lado toda feliz, e todo mundo falava, ai que lindo, olha lá que maravilhoso. Eu achei apavorante, porque se eu for contar a história e a criança começar a pular na cama, eu já corro, cadê a mãe dessa criança, por favor? Então a gente tem que ter, eles estão ali sob cuidados, tem soros, tem acessos, a gente não pode movimentar, muito menos tocar em nada, isso é muito explicado no treinamento, né? Nós temos uma aula exclusiva sobre isso, sobre o que pode fazer, o que não pode fazer nesses ambientes. Hoje a gente não está
acessando, mas vamos voltar, gente. Isso não é eterno. Essa caverna não vai nos deixar aqui presos o tempo inteiro. A gente vai sair da caverna. Então aguarda só um tempinho para quando retomar você colocar em prática isso e se lembrar da televisão, se lembrar de que você precisa ter uma capacitação para isso. Já vi acontecer coisas terríveis nos hospitais por instituições que entraram lá sem a devida capacitação e acabaram fazendo besteira, até pegar a criança no colo e derrubar, já fizeram. Já teve problema assim, muito sério, não no nosso grupo, em outras instituições. O que me deixa muito feliz, porque nós damos uma preparação muito rígida com relação a isso, com relação ao que pode e não pode ser feito naquele ambiente. E é bom receber as regras. Como nós começamos a trabalhar numa empresa, não existem as regras, ninguém faz o que quer. Então, no Instituto História Viva também tem regras, por isso que a gente tem essa facilidade de adentrar as parcerias das instituições que confiam no nosso trabalho e na preparação dos voluntários. Então, uma das crenças que a gente tem que quebrar também é essa de que a sua história está ali para alegrar a criança e mudar aquela situação toda. A gente não quer mudar a situação toda. A criança vai ficar no hospital, ela pode ter a sua emoção mais apaziguada, ela pode se interessar mais pela leitura, que já aconteceu da gente sair do quarto e as crianças começarem a ler. Já aconteceu de eu voltar num quarto e a mãe falar para mim assim: você trouxe um problema para mim. Aí eu levei um susto. Eu tinha contado história para a criança, como assim trouxe um problema? Ela falou assim: agora eu tenho que ler para o meu filho toda noite. E eu achei maravilhoso esse problema que eu trouxe para ela. E eu até dei risada. E de fato, para ela, naquele momento, estava se transformando numa nova adaptação dos paradigmas dela. E ela estava se adaptando porque ela não costumava contar história para criança. E isso para nós é muito gratificante. É empoderar a comunidade, para que as pessoas não dependam de nós. O meu sonho é que nunca precisem mais de contadores de histórias, que todo mundo se transforme, pais, filhos, avós, todo mundo se transforme em contadores de histórias dentro do ambiente deles, para que possam, de uma certa maneira, contribuir com essa transformação do ambiente, incentivar a leitura e também já apaziguar suas emoções sem a gente ser necessário. Mas por enquanto nós ainda somos e vamos continuar fazendo isso com muita alegria. Então, reconhecer essa crença limitante é importantíssima. Então, você não vai fazer a criança sair pulando daquele hospital. Muito menos contar uma história nesse ambiente e fazer promessas. Eu prometo para você que eu volto. Ou dar coisas materiais. Nós estamos dando o nosso tempo, o nosso talento, a nossa história, gente. É algo enriquecedor. Naquele ambiente tão vulnerável, é o que mais vai transformar. É enriquecedor. Então não precisamos levar coisas materiais. Isso até de um certo ponto é assistencialismo. Nós estamos doando algo que vai beneficiar a pessoa de uma maneira muito mais intensa, que é uma história. E dentro daquela promessa que eu fiz ontem, que eu ia falar sobre técnicas, algumas técnicas para contar a história, que uma voluntária, uma participante da live perguntou: eu posso ler a história? Eu posso contar usando o livro? Então eu vou falar um pouquinho sobre os recursos. Nós já estamos chegando ao final da nossa live. Eu vou falar um pouquinho sobre os recursos que nós usamos para contar a história. Um deles é o livro. Pode ler essa história, mas ler uma história, contar uma história a partir da leitura com o recurso do livro é uma contação de histórias também. O livro entra como recurso, mas você tem que trabalhar a musicalidade na fala. Lembra que eu falei ontem sobre a musicalidade? Por quê? Quando nós trabalhamos a musicalidade na nossa fala, colocamos música, notas musicais, nós estamos cantando uma história. Na verdade, quando nós contamos história, nós estamos cantando. Nós deveríamos até mudar, é a arte de cantar histórias. Porque se você não colocar musicalidade na fala, a sua fala vai ficar monocórdica, ela vai ficar tediosa. O ouvinte não vai sentir aquele ímpeto de continuar prestando atenção em você. Nós levamos 30 segundos para conseguir definir se nós vamos continuar ouvindo uma história ou não. Você tem 30 segundos para dar um start na mente da pessoa e ela ficar presa com você do começo até o final. Ou então, você perdê-la nos 30 segundos. Depois ela até fica prestando atenção, tentando resgatar isso nos primeiros 90 segundos. Em 1 minuto e meio, você já perdeu a sua plateia se você não conseguiu prendê-la.
E como é que a gente faz isso? Trazendo musicalidade na fala. Não precisa ser musicalidade escandalosa. Eu não preciso, então vou contar história, vou gritar, vou dançar para a pessoa ficar presa em mim. Não, porque isso também vai causar uma exaustão cerebral dela. Então você precisa o quê? Começar a contar uma história. Então não perca tempo nos primeiros segundos perguntando para a pessoa, você quer ouvir uma história? Mas eu posso até pensar numa história legal para contar para você. Se você tentar convencê-la a ouvir a sua história, nesse 1 minuto e meio, o cérebro dela já deu vários loopings. E ela já passou por todos os paradigmas dela em relação a apresentações que ela assistiu. Provavelmente você já perdeu essa pessoa depois de 1 minuto e meio. Então o que você precisa fazer? Sorriso no rosto e uma frase positiva. Tipo assim, eu vim aqui especialmente para contar uma história para você. Posso começar? É uma dica. Aquele dia que eu entrei no quarto do senhor e perguntei se eu podia contar uma história com um sorriso no rosto, foi um risco que eu tive. Mas se eu tivesse dito para ele, eu vim aqui contar uma história especialmente para o senhor, ele não teria tempo de fazer assim, né? E eu teria entrado com uma história aleatória. Mas eu precisava, daquele momento, fazer essa pergunta-chave. Então, é isso que vocês vão perceber. Naquele ambiente, eu posso já chegar chegando, oferecendo uma história com um sorriso no rosto, ou eu tenho que dar uma oportunidade para aquela leitura voltar para mim? Isso vai depender de você. É você quem vai determinar, naquele momento, se aquele ambiente está pedindo para você uma apresentação já mais impositiva ou uma oportunidade de ter um retorno. Isso tudo são as habilidades de ouvir o ambiente que vocês vão desenvolver também, gente. Isso é incrível. As pessoas dizem o que elas querem de nós. E a gente começa a se desenvolver nesse segmento quando você começa a perceber a importância que o seu trabalho tem, a importância que a sua história tem, o impacto que ela produz na vida das pessoas e o quanto você pode se aprimorar a cada novo dia. Mesmo que você repita a mesma história, você será outra pessoa. Então você não contará a mesma história. Ninguém conta uma mesma história mais de uma vez. A história que você contou naquele dia, naquele momento, é única. Só ela foi contada. Porque outro dia você será outra pessoa e outra história vai ser o que você vai contar. Então, não esqueça, nós já estamos chegando ao final, eu vou me despedir de vocês. Não se esqueçam de trilhar a melhor jornada possível no âmbito da contação de histórias. Só depende de você. É você quem vai determinar o contador de histórias que você quer lapidar dentro de você e colocar para atuar, levar adiante. Eu recebi alguns mapas do tesouro, achei muito lindo um desenho que chegou lá no grupo. Continue mandando o mapa do tesouro. E a lição de casa de vocês vai ser um mega desafio. Eu vou pedir para gravar um videozinho contando uma história. E eu vou ouvir esse vídeo e se eu achar que a história ficou legal, eu vou mandar para o hospital para uma criança. Aí então eu vou colocar lá no grupo essa tarefa. É só ligar o celular e gravar a sua história, apresentar, ler um livro, contar a história, colocar o adereço que você quiser. E aí a sua história vai seguir adiante para uma criança. Imagina que bacana, né? Mas eu vou primeiro dar uma lida na história. Então, escolha uma história curtinha de até 3 minutos para contar. Grave um videozinho, mande pra gente que a sua história vai chegar para uma criança. Tá bom? Essa é a nossa tarefa do dia, que nós vamos exercitar a nossa habilidade de contar histórias. Eu espero ter mandado para vocês muitas dicas, que vocês se animem para serem os melhores contadores de histórias do mundo. Lembra que eu disse para vocês que a nossa jornada vai levar você a descobrir o melhor contador de histórias do mundo no seu tesouro. Então você já fez o seu mapa, agora você vai colocar uma prática de uma história para mandar para mim. Então eu vou escrever lá no grupo do Telegram a atividade para vocês fazerem amanhã. Aproveita o domingão em família, já coloca as crianças para contar a história junto, o maridão para segurar o celular, a esposa para segurar o celular, ou pelo menos pendurar em algum lugar e ficar cuidando para não cair. Coloca o cachorrinho junto. Eu contei uma história um dia, eu trouxe o Flock, tá escutando ele latindo, porque soltaram o rojão. Aí eu trouxe ele para a câmera
Então a gente pode envolver as pessoas em volta de nós, porque pela câmera pode entrar no hospital. Pode entrar até com bichinho de pelúcia, com animal. É assim que a gente vai levar para eles também essa oportunidade, né, de transformar aquele ambiente que eles estão passando. Então, muito obrigada pela presença de todos. Um excelente final de sábado. Parabéns para quem já é voluntário. Parabéns para o voluntário que existe dentro de cada um de vocês que ainda não são. E vamos seguir adiante, porque o mundo precisa de histórias felizes. Sejamos nós, né, os contadores dessa história. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, pessoal que está aqui no Instagram também. Muito obrigada. Vamos encerrar nossa live. Boa noite para vocês.